Eu E sigo vamos. aqui com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Segunda quinzena do mês de maio, as negociações seguem pressionadas em boa parte das praças pecuárias. Não tem nenhuma diferença, a pressão é muito grande, principalmente a oferta de animais. Há uma alta pontual, até mesmo estabilidade em alguns preços, mas isso, segundo analistas do mercado, deve ceder, essas cotações devem ceder diante dessa oferta maior. De qualquer forma, só para se ter uma ideia, lá na B3 hoje o mercado segue com variação positiva, mas mesmo assim abaixo dos R$ 230 o junho, por exemplo. O maio vem a R$ 226 por arroba, junho 229,65, julho 233,40, agosto 234,50. O indicador CPESAL, que sexta-feira, dia de poucos negócios, 225,60, recuou nas negociações 0,13%. No acumulado desse mês de maio, o boi gordo, segundo o indicador, esse mesmo que recuou na sexta-feira, já acumula uma queda de 1,64%. Na reposição, que até reagiu um pouquinho, o mercado vinha acompanhando a média da reposição com uma variação até mesmo, estabilidade até mesmo para positiva, mas já com a queda acumulada no mês de maio, a reposição Bezerro, média Mato Grosso do Sul, tem uma queda de 2,87%, com a cabeça cotada R$ 2.054. Mercado físico, vamos acompanhar algumas praças de comercialização. Perdão, São Paulo, Barreto, Saraçatuba, 223,50, Minas Gerais ao norte, 192, Minas Gerais ao sul, 202 no aprazo, já descontado, redenção no Pará, R$ 200 por arroba aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização, Paragominas, 218,50, região sudeste, Rondônia, 187, Tocantins ao sul, 202, Tocantins ao norte, R$ 197 por arroba a prazo. Iberville Neto comenta conosco o mercado do boi gordo nesse início de semana. Vamos lá, boa tarde, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo começou a semana sem muitas novidades, a gente está observando esse início de mercado, mas a semana passada fechou com um mercado um pouco mais pesado, um cenário de frigoríficos pressionando as cotações, porque a oferta aumentou um pouco, então as escalas também se tornaram mais tranquilas aí para a indústria e ela tem pressionado o mercado. O cenário de final de safra que se associa dentro do mês ao período de segunda quinzena, que é mais lento. Então, na última semana nós observamos um cenário de estoques após o Dia das Mães ali, então algumas empresas, alguns varejistas e distribuidores, eles compraram grandes volumes no Dia das Mães e isso acabou, um pouco desse volume ficou disponível ainda nesses elos ao longo da última semana e acabou que as vendas tiveram esse adicional aí, além do fato de estarmos entrando na segunda quinzena. Então a última semana foi mais lenta das vendas no atacado, então é um cenário esperado para o período do mês, mas que se associou também a esse remanescente de estoques do Dia das Mães. As vendas não foram ruins no Dia das Mães, mas acabou que a preparação para aquele período foi forte, então houve esse efeito. De maneira geral, o que a gente observa hoje é um mercado pressionado negativamente, mas um mercado que não tem despencado. Tá? Então, essa seria a cara do mercado, se fosse para a gente resumir. E aí eu trouxe hoje aqui uma relação entre o preço da carcaça no atacado e o preço do boi gordo, que é a relação aí que dá uma ideia da margem da indústria. É claro que aqui a gente está considerando a carcaça como um todo, quando a gente trabalha com cortes, isso tem mais desdobramentos e mais particularidades. Mas quando a gente faz essa comparação, a gente está falando que uma carcaça paga em torno de 8,7% mais do que o preço do boi. Ou seja, só com a venda da carcaça, o frigorífico paga 8,7% acima do preço do boi. Isso considerando referências do CPEA. Quando a gente considera a média desde 2014, uma média mais longa, essa relação fica de 1% acima do preço do boi, ou seja, a carcaça paga 1% a mais do que o preço do boi. Então, dá para a gente ver que, historicamente, essa relação está confortável para a indústria, porque os preços cederam e o atacado não vem cedendo na mesma magnitude. Então, isso é um indicativo de que, se a oferta diminuir, há espaço para que o frigorífico pague mais. Mas não há necessidade, porque o momento é de uma oferta mais confortável. Vamos acompanhar. Um abraço e até mais.
Obrigado, Iberville, até a próxima. Bom, Karina, só para poder finalizar, nós entrevistamos na última sexta-feira, no Clube de Assinantes, o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini. Ele falou a respeito das exportações, né, principalmente o principal cliente que hoje das exportações vem a ser a China, a abertura de novos mercados, a expansão da atividade do milho, também do sorgo aqui no Brasil. E, lógico, além dos problemas logísticos, né, questões voltadas até mesmo aos problemas aí com relação à armazenagem. Mas ele falou e fez uma comparação em determinado momento sobre a questão dos subsídios oferecidos hoje para a agricultura, para esse importante alimento, produção desse importante alimento, tanto do milho quanto do sorgo. E ele até, no momento, ele chegou a comparar os recursos que vão para a Lei Rouanet, de acesso à cultura, também para os recursos que chegam até a agricultura, as diferenças grandiosas que existem entre as duas atividades. Recebem mais a Lei Rouanet do que a própria agricultura, esses subsídios do próprio governo. Dê uma olhadinha nesse trecho dessa entrevista que está disponível nos sites, aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Dá uma olhadinha, Paulo Bertolini. Então, a gente acredita realmente que a agricultura brasileira ela é uma das menos subsidiadas e apoiadas no mundo inteiro. Para você ter ideia, o subsídio que é dado para a agricultura inteira brasileira, e aí você pega a maior parte que é para a agricultura familiar, do subsídio total, isso não dá, nos dois, não dá 0,02% do que a Europa faz de subsídio agrícola. Então, é insignificante. Para você ter ideia, de equalização de juros do ano passado, previsto para o Plano Safra, foram 11 bilhões de reais. A Lei Rouanet para a cultura, ela tem 16 bilhões de reais de subsídio. Quer dizer, assim, não que a cultura não seja importante, lógico que é importante, mas para efeito de balança, de peso, toda a agricultura brasileira, ela recebe menos subsídio do que a cultura do país inteiro. Então, e aí eu considero, inclusive, a gente contabiliza também a agricultura, essa agricultura chamada agricultura familiar. E lembrando que essa íntegra bate-papo que nós tivemos com o Paulo Bertolini está disponível nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, e logo mais nós teremos outras entrevistas a partir das 15 horas com o Giovanni, 15h30 comigo aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Quem não é assinante já pode ir lá fazer o acesso, né? Se inscrever no 19998132915. Sempre entrevistas e conteúdos inéditos e que fazem diferença no agronegócio brasileiro, na informação de quem produz alimento para o Brasil e para o mundo. Karina Botião. É isso aí. Obrigada, Sérgio Braga. Uma boa segunda-feira, boa semana para você. Para todos nós.